eu vejo que nós, né, somos muito vistos quando se trata do bioma amazônico. Mas nós não somos lembrados, nem pela imprensa, nem pelas autoridades desse país, nem por quem pensa, quando se trata de desenvolvimento humano e social. Hoje, na Amazônia, nós temos 1 milhão de amazônidas sem acesso à energia. E nós temos problemas graves de distribuição e geração de energia no Amazonas, temos problema em Roraima, temos problemas no Acre. O Brasil viu chocado o que aconteceu no Amapá, certo? E parte do estado do Pará, certo? E, infelizmente, essa não é uma situação exclusiva de nós amazonenses. E o deputado Sinésio é muito feliz quando fala de uma coisa. Nós, como gerar desenvolvimento econômico sem energia, que é um insumo básico, um insumo basilar, né? Nós estamos falando isso daí da Revolução Industrial. E eu tenho uma coisa muito clara comigo. Não há compatibilidade da conservação da floresta e do meio ambiente, do bioma Amazônia com a miséria. O homem na miséria, ele é capaz de qualquer coisa para garantir o seu sustento como o da sua família. Há compatibilidade, sim, em desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. Certo? Nós temos tecnologia e temos meios. Agora, é inaceitável, né, que no mundo que a gente vive hoje, da era digital, a gente tenha que conviver com esses problemas quase que diariamente. E como muito bem colocou o deputado Sinésio, a expectativa, que era vendida para todos nós, é que a privatização ia melhorar os serviços. Por exemplo, na cidade de Manaus, é claro que o serviço piorou. Os prejuízos que as pessoas têm nas suas residências com falta de energia, mas não só isso. Quando a energia volta, ela volta invertida, Tatiana. Uma casa que está em 110, ela volta em 220, fora a constante frequência de queda de energia. Mas se tudo isso não bastasse, né, nós não superamos a pandemia, né, nós não chegamos a sequer 50% da população da maior cidade da Amazônia, que é Manaus, completamente imunizada, certo? E isso, a gente conversava aqui antes nos bastidores, do problema econômico que a gente vive hoje, principalmente do desemprego, da falta de oportunidade de renda, e o Amazonas hoje é o terceiro colocado em miséria, em pobreza, em exclusão social. 49,7% da população do Amazonas está abaixo da linha da pobreza. E há um corte de energia indiscriminado, desrespeitando inclusive o Legislativo Estadual, desrespeitando inclusive a resolução da ANEEL, certo? Que tem que comunicar, mas tem que ser um comunicado explícito por parte da empresa. Ela manda em letras minúsculas no talão da conta e estão cortando energia, e a ANEEL tem conhecimento disso, porque eu já fiz a denúncia, em feriado, em final de semana, e cortando contas, certo? Sem um mínimo de diálogo para consumidor. Eu tenho denúncias, Tatiana, tanto em Manaus quanto no interior, de pessoas que foram cortadas fornecimento de energia, achando que tinha faltado energia, porque falta muito, contas de 2017. 2017. E sequer foi um comunicado dizendo, eles entenderam que estava lá e cortaram. Se a empresa Amazonas Energia privatizada tivesse a mesma eficiência que ela tem para o corte, para gerar energia e melhorar a distribuição, com certeza nós teríamos o melhor sistema de energia. Por que que eu digo gerar? Porque parte da geração das quase 90 unidades isoladas de geração de energia no interior do estado é do mesmo grupo. É do mesmo grupo que distribui energia em todo o estado, certo? Então, nós temos esse problema sério. Nós temos um outro problema. O governo sabia da crise hídrica pelo La Niña. Todo mundo sabia disso desde o ano passado. E o governo não tomou as providências necessárias para que nós chegássemos no caos que nós estamos hoje, e a perspectiva é piorar. O que é desonesto e desigual? Que nós, que tivemos uma grande enchente, né, temos que pagar a conta pela população, principalmente do Sul e do Sudeste. Isso é desigual, certo? A outra, nós precisamos avançar, e essa é uma luta que eu e o deputado Sinésio lá atrás já discutimos muito, não só avançar na exploração de gás, né? A Assembleia, de forma muito lúcida, né, derrubou o monopólio da Cigás aqui,
Mas eu estou falando não da Cigás estatal, eu estou falando da Cigás que foi vendida. E nós avançamos na legislação do gás, tanto na Câmara como no Senado. Nós temos hoje 16 lotes que não têm confluência, não há dificuldade com áreas indígenas, com área de proteção ambiental, que isso pode ser explorado e melhorar a geração de energia, principalmente no interior do estado. Porque hoje, com a tecnologia, você não precisa construir gasoduto. Nós podemos transportar isso de barcaças e de caminhão, certo? E utilizar, inclusive, essa matriz para diminuir o custo do transporte, como, por exemplo, o fluvial. Nós temos aqui que embarcam e desembarcam na cidade de Manaus, atracam, né, mais de 30 mil embarcações. E nós podemos utilizar o gás como é utilizado no carro, desde que a gente avance nesse processo e que haja vontade política nessa direção. Então, Tatiana, eu e um deputado de Rondônia, lá atrás já estávamos lutando pela CPI dessa questão, certo? A gente vive um momento muito delicado. A Câmara aprovou um projeto ruim no que diz respeito à privatização da Eletrobras. Por quê? Porque ela obriga a empresa que avançar nesse processo da capitalização da Eletrobras de construir termoelétrica a gás em estado que não tem gás. Quem vai pagar a conta? Sempre é o contribuinte, né? Sempre a população. Nós, o consumidor. Não só isso. Tem lá uma cota reservada a PCHs, que são pequenas unidades de geração de energia a partir de hidrelétrica. Qual era o objetivo? O objetivo não era atrair investidor, não era aumentar a capacidade de geração de energia, não era melhorar esse ambiente e ter energia renovável, né? Então, infelizmente, isso aconteceu, né? E fora a crise hídrica, com esse movimento, nós temos chance de ter um reajuste de até 16% com o passar do tempo. Isso é triste e lamentável, né? E como o senhor falou, a gente paga a conta pelo Sul e Sudeste, né? Paga a conta pelo Sul e Sudeste. Então, esses são desafios que nós temos. Nós temos uma questão regional, certo? Essa questão da Amazonas Energia extrapola o limite, né? Tanto eu como o deputado Sinésio somos pessoas de diálogo, tenho conversado reiteradamente. E fora isso, nós temos muitos locais no estado do Amazonas que, infelizmente, falta rede. A pessoa está morando, né? A legislação e a resolução da ANEEL garante, certo? E a pessoa não tem como instalar uma energia na sua casa. E veja bem o seguinte, às vezes as pessoas lembram do hoje e não lembram do ontem. Eu talvez tenha sido um dos primeiros parlamentares a chegar em Manacapuru quando aquele cabo rompeu aqui no Rio Negro, certo? Isso aconteceu numa sexta-feira às 13 horas. A empresa só foi se manifestar na segunda-feira no final da manhã. Mas até na quarta-feira a empresa não tinha mobilizado um motor para gerar energia para o hospital e para o sistema de água do município. Foi a prefeitura que teve que correr atrás para resolver essa situação. Então, o que a gente vê? Falta de compromisso e de responsabilidade para com a população e a sociedade amazonense. Bruno, tem alguma pergunta, Bruno? Na linha do que o deputado Sidney Leite já introduziu, né, sobre essa questão das dificuldades e dos problemas que a Amazonas Energia vem apresentando, principalmente após esse período de privatização, eu queria introduzir também o deputado estadual Sinésio, aproveitando, pegando a deixa de que o Tribunal de Justiça acolheu aí o pedido da Amazonas Energia para suspender a CPI que foi criada agora recentemente. Eu queria que o senhor também pontuasse, né, justificativas. Eles alegam que é genérico o pedido de criação da CPI. Eu queria que o senhor tivesse a oportunidade agora de argumentar em defesa da CPI, que o senhor seria inclusive o presidente, né? Primeiro, o deputado Sidney Leite, ele já deu vários considerandos aqui que justifica. São elementos, são elementos robustos, né, que justifica essa CPI. E deixou claro também que eu sou do diálogo. Eu estou no meu 7º mandato parlamentar. E durante todo esse tempo eu nunca apresentei o pedido de CPI. Então eu não faço proselitismo político. Eu não sou daqueles que estou com um papelzinho, com um requerimento, tem uma denúncia na porta do Ministério Público para me aparecer, ou para ganhar uma notícia no jornal, qualquer coisa parecida. Eu não sou desses. Então eu quero dizer que eu presido a Comissão de Minas e Energia da Assembleia, o companheiro
o deputado Sidney Leite, quando o deputado fazia parte também, eu sou do diálogo. Sou membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Era como do deputado estadual e foi para lá. Então, o que eu mais fiz durante praticamente 16 anos que eu presido essa comissão na Assembleia é tornar com diálogo. Eu, por exemplo, desde quando Luz para Todos, desde a instalação aqui no Estado, a minha foto está lá na Eletrobras, juntamente com a presidente Dilma, na época, a instalação desse programa. Então, eu sempre fui alguém que acreditei na interligação do Sistema Integrado Nacional, eu sempre acreditei de levar uma energia de qualidade para as comunidades isoladas, para os quilombolas, para as populações indígenas, para as populações interioranas. O Luz para Todos veio para transformar a vida das pessoas e que, na verdade, esse programa parou e sequer estão fazendo a manutenção de rede. O deputado Sidney, que é também interiorano lá de Maués, mas que conhece todos os municípios como eu, sabe muito bem que esse é um dinheiro rubricado, vê uma rubrica específica, que essa empresa também, ela também se apropria disso. E só o Luz para Todos já justificavam um fato gerador para uma CPI específica. Só o Luz para Todos. Outro item que o deputado Sidney Leite se reportou, eles viraram uma empresa caça-níqueis, abriram central de atendimento para tudo quanto é canto, né? E estão buscando mesmo contas antigas que estavam no sistema, como ele citou aqui, 2017, 2018, 2019, e eles cortam energia e colocam aqueles valores altíssimos, e o cidadão vai lá tentar renegociar, e eles dizem mesmo, na cara dura, como diz a linguagem popular, diz, essa não é uma empresa do governo, é uma empresa privada, então aí tem que pagar 70%, eles começam a colocar tarifas altas. Eu estou aqui com áudio de uma senhora aposentada aqui do Parque 10, que ela é aposentada e tem assalariada e uma dívida de R$7 mil, e como é que ela vai, e está sem energia. E ela disse, como é que dá esse valor? Então, e ela disse, tem umas contas que eu perdi, mas paguei e não tenho como. Então, as pessoas que têm que provar que pagaram, então, eu sempre denunciei, a começar, uma privatização que não foi dialogado com a sociedade. A sociedade não participou dessa privatização. Foram mais de 5 mil trabalhadores eletricitários, pessoas com 20, 30 anos que conheciam, especialistas foram jogados na rua, foram demitidos, e aqueles que ficaram tiveram que aceitar redução ou salários baixíssimos para permanecer na empresa como terceirizados. E aí também teve o sucateamento da mão de obra qualificada. Também seria um ponto para discutir, porque dentro da privatização também tem